Sobre reconciliação. Essa vai ser a temática dessa noite. Teremos ainda outras 2 palavras para a gente concluir essa série, nos próximos 2 domingos, onde vamos falar sobre culpa e depois sobre auto-perdão. E aí a gente encerra. Vão ser então ao todo 6 palavras. Mas hoje eu quero falar sobre reconciliação. Para entendermos bem o que significa reconciliação, eu quero me basear naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus trouxe sobre reconciliação. E existem 2 textos específicos, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 18, onde Jesus trabalha esse tema, onde ele traz esse tema. Então, a mensagem vai ser simples e dividida em 2 blocos, em 2 momentos. No momento nós vamos trabalhar Mateus capítulo 5 e depois Mateus capítulo 18, para entendermos aquilo que Jesus traz sobre reconciliação. Mas antes de entrar no texto em si, eu preciso começar dizendo que é possível nós perdoarmos no coração sem conseguirmos nos reconciliar com o ofensor. Perdão é uma coisa, reconciliação é um outro passo. Então é possível a gente ter perdão ou experimentar de perdão, dar perdão, receber perdão, mas não haver reconciliação. É possível. É óbvio que o desejo ou o que nós gostaríamos, ou que até o próprio Jesus gostaria, é que sempre houvesse reconciliação, mas nem sempre a reconciliação é possível. Agora, por mais que nem sempre haja reconciliação, qualquer pessoa que verdadeiramente perdoou no seu coração está aberta e está disposta a reconciliar. Uma pessoa que de fato perdoou no seu coração é uma pessoa que está aberta e disposta à reconciliação. Mas nem sempre a reconciliação é possível, como nós veremos nos próprios textos bíblicos, né? Então, na primeira parte, eu quero falar da reconciliação em Mateus capítulo 5. No verso de número 21 até o verso 25, nós temos esse ensinamento da parte de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. E aí a segunda parte do texto, Jesus diz: portanto, quando apresentar sua oferta no altar, se ali se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a oferta e vá primeiramente reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre logo em acordo com o seu adversário, enquanto está com ele a caminho do tribunal, para que ele não o entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e seja lançado na prisão. Nos primeiros versículos, eu vou voltar aqui, nos primeiros versículos dessa passagem, Jesus faz uma exposição bem conhecida do 6º mandamento: não matarás. Este é o 6º mandamento: não matarás. Mas ele expande o significado do mandamento para incluir as condições emocionais que podem levar alguém a matar. E entre as condições emocionais que pode levar uma pessoa a matar a outra pessoa está a ira. Dentre elas está a ira. Muitas pessoas alegam que Jesus está proibindo todo tipo de ira, mas, no entanto, não é isso que está acontecendo aqui. A ira não é pecaminosa em si. E como é que a gente sabe disso? Primeiro, porque o nosso Deus é um Deus que se ira. Quando olhamos biblicamente para a pessoa de Deus, Deus é um Deus que se ira. Segunda coisa, Jesus também se irou.
Certa vez Jesus estava, Marcos capítulo 3, verso 5, Jesus estava numa sinagoga, era sábado, e as pessoas começaram a discutir, os fariseus começaram a discutir se era lícito fazer algum tipo de cura ao sábado. E diz o texto no verso 5 de Marcos 3, que Jesus se ira diante daquela situação, porque ali havia um homem que tinha uma mão atrofiada, então Jesus se ira. Um outro texto onde Jesus também fica irado é na ressurreição de Lázaro. Antes ali dele chegar ao túmulo, a gruta onde Lázaro estava sepultado, diz o texto bíblico que Jesus fica irado, inconformado com aquilo que estava acontecendo ali. Então nós temos a ira como algo, a ira em si é algo normal. A gente pode dizer que a ira é uma energia que Deus nos dá para nos ajudar a resolver problemas. A ira nada mais é que uma indignação diante de uma situação. Você fica indignado diante de algo, de uma injustiça, diante de uma situação que está acometendo a vida de alguém. Então existem situações de ira, né? Vamos pensar o seguinte: quando a pessoa fica um dia inteiro, por exemplo, num hospital e não é atendido. Diante daquela situação, vendo o quadro, a doença da pessoa, ou a dor da pessoa, aquilo que a pessoa está, o drama que ela está vivendo, e você percebe um descaso, você fica irado com aquela situação. É uma ira, ou seja, você está inconformado, você não concorda com aquele tipo de coisa. Ou diante de uma pessoa, às vezes você está num lugar e você percebe que uma pessoa distrata a outra assim, é grosseiro, distrata o outro. Dentro de você surge uma ira, dizendo assim: mas como essa pessoa é tão bondosa, ou ela foi tão educada, ou tão delicada, ou tão gentil, como é que essa pessoa pode agir com tal grosseria? Então há uma indignação. A ira nada mais é que uma indignação diante de uma situação, diante de algo que aconteceu. Você não se conforma, você fica por dentro, você fica bravo, porque você não concorda que aquilo esteja acontecendo, ou da forma como aquilo está acontecendo. Então a ira em si, ela não é pecaminosa, mas a ira pode se tornar pecaminosa quando é motivada por orgulho, quando ela é improdutiva, quando ela distorce os propósitos de Deus, ou quando a gente permite que ela permaneça nas nossas vidas. Um sinal claro de que a ira se transformou em pecado é quando, em vez de você atacar o problema, você ataca a pessoa. Ao invés de você atacar o problema, você ataca a pessoa. Esse é um sinal claro de que a ira deixou de ser algo saudável, algo natural, para se tornar em algo pecaminoso. A ira se torna pecado quando você explode, fora de controle, criando um cenário ou um dano, e isso é multiplicado, deixa uma devastação em seu rastro. Muitas vezes as consequências da ira descontrolada são irreparáveis. Uma pessoa que está irada e ela perde o seu controle, isso deixa um rastro irreparável. A ira também se torna um pecado quando a pessoa irada não quer se acalmar, ela guarda rancor ou ela guarda tudo dentro de si. Quando Jesus, antes de falar sobre reconciliação, ele fala sobre ira, é porque Jesus entende, e ele passa isso para nós, que a ira, ela é uma semente. A ira é uma semente. E que o homicídio, por mais que ele comece dizendo, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas ele está dizendo assim, sabe como que começa o assassinato de alguém? O assassinato de alguém começa com uma pequena semente chamada ira. Quando essa semente é lançada, quando essa semente é nutrida, quando essa semente é adubada, e essa ira vai crescendo e a pessoa perde o controle, né? Irmãos, vamos olhar para os noticiários. Esses dias, por exemplo, eu vi um vídeo, né? Foi veiculado na internet, não sei se você viu, dentro de um condomínio do síndico, isso altas horas, foi conversar com o morador, e o morador saiu com uma arma na frente de todo mundo, ali onde ficam os carros estacionados, ali. O cara sacou a arma e atirou no síndico na frente de todo mundo. Aí você percebe a ira.
Ou seja, é uma pessoa que perdeu o controle, que ela está virada, ela perdeu o controle para pegar uma arma e matar alguém. É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, antes dele tratar sobre reconciliação, ele começa a falar sobre uma sementinha que muitas vezes é lançada no nosso coração e nós começamos a adubar, a nutrir, a fazer com que essa semente se torne uma árvore. E de repente nós perdemos o controle. Então a ira, ela é o início, apenas o start, o início de algo que pode acontecer e resultar num homicídio lá na frente. E ao longo desse caminho, entre a ira e o assassinato, são encontrados sentimentos de amargura, de ressentimento, de ódio, de dor, de injustiça. Após falar sobre ira, é que Jesus então nos apresenta exemplos de reconciliação. Aí ele entra no verso 23, 24 e 25, falando de exemplos de reconciliação. É interessante nós notarmos nesse texto que Jesus está trabalhando tanto com relação a um irmão, quanto com relação a um adversário. E eu fiz questão de destacar isso aí para você. Jesus está dizendo, você está no culto e se lembra que um irmão tem algo contra você. Então vai rápido ter com este irmão, para resolver a situação com este irmão. Mas Jesus também fala logo em seguida de um adversário, dizendo, olha, entre logo em acordo com o seu adversário. Então nós temos nesse texto duas pessoas diferentes, tanto um irmão quanto adversário, mas ambos possuem algo contra você. Tanto o irmão possui algo contra você, quanto o adversário também possui algo contra você. E as orientações de Jesus desse texto é uma surpresa para nós. Porque Jesus, depois que ele fala sobre o sexto mandamento e fala sobre a ira, ao invés de Jesus falar de quando alguém te provocar a ira, haja dessa maneira, ele está dizendo exatamente o contrário. Haja dessa maneira quando você provocar a ira em alguém. Ele não está trabalhando a ira presente no coração dos discípulos, mas ele está dizendo de uma ira presente no coração de outras pessoas por causa dos discípulos. Vocês estão sendo causa de ira para outras pessoas, não outras pessoas que estão trazendo ira ao coração de vocês. Então ele acaba de advertir os seus discípulos sobre a ira, mas não dizendo para eles como eles devem agir quando outras pessoas provocarem a ira, não, mas como vocês devem agir quando vocês provocarem a ira em outra pessoa. Os discípulos de Jesus devem estar preocupados e atentos àquilo que eles estão fazendo e àquilo que eles estão provocando em outras pessoas. E quando eu olho para esse texto também, Jesus trata com uma certa urgência. Ou seja, ele traz um exemplo claro, dizendo, bom, imagine-se que você está num culto. E quando você está ali neste culto, você se lembra de que alguém, um irmão, tem algo contra você. Qual deve ser a sua atitude? Deixe a sua oferta, não continue no culto, não prossiga o culto, deixe a oferta no altar e vá ter com essa pessoa, vá na direção dessa pessoa para resolver essa situação. Por mais que ele não diga rapidamente ou imediatamente, ele está mostrando, através da atitude de deixar a oferta no altar e ir até esse irmão, você percebe que é algo que tem que acontecer já, é agora. Quando ele fala, por exemplo, do adversário, aí fica ainda mais evidente, porque ele diz, entre logo em acordo, seja rápido em entrar em acordo, não permita, enquanto você caminha com o seu adversário rumo ao tribunal, entre logo em acordo, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue para a polícia, e a polícia te coloque na prisão. Entre em acordo logo com o seu adversário. Aí Jesus nos mostra um senso de urgência. E aí, irmãos, por que Jesus fala sobre isso? Porque nós temos uma tendência de procrastinar. A gente sabe da situação, mas a gente deixa para resolver depois. Uma das maiores coisas que eu já ouvi, ou muitas coisas que eu ouço constantemente, é assim, deixa que o tempo resolve.
toda minha, eu estou quieto, deixa que o tempo vai resolver essa situação. Não. O tempo não resolve. Infelizmente, o tempo não resolve. Eu digo para você que resolver também no ato não é algo muito legal. Vamos supor, você briga com alguém hoje, entram em discussão, um fala uma coisa, outro fala outra, se ofendem. Querer resolver hoje ainda é besteira. Porque ambos estão com a cabeça quente, ambos estão nervosos e vão acabar falando ainda mais coisa desnecessária. Querer resolver também amanhã talvez não seja o melhor momento, porque ainda está muito quente, ainda está fervendo. Mas eu digo para você, daqui a uma semana a situação já é diferente. Daqui a 15 dias a situação é diferente. Mas não espere para resolver daqui a 6 meses. Não espere para resolver daqui a 1 ano. Resolva. Jesus está trabalhando o senso que devemos ter de urgência. Não deixar que o tempo resolva. Não. Aí, às vezes a gente camufla, acha que resolveu, mas não resolveu. Passou o tempo, não conversei, não quis tratar, o tempo vai ajudar, com o tempo a pessoa vai mudar, com o tempo a pessoa vai... Com o tempo, e de repente a pessoa até está um pouquinho melhor, até disse um bom dia, até disse uma boa tarde, até conversou com você, e você achou, bom, resolveu. Não resolveu. Talvez jogou para debaixo do tapete, mas daqui a pouco isso vem à tona. Porque não resolveu. Não resolveu. Então não deixe para que o tempo, não deixe. Jesus está dizendo de forma muito clara, se por acaso você provocou alguma coisa em alguém, vá ter com essa pessoa. Vá. E Jesus está dizendo, vá logo. Resolva logo. Converse logo com essa pessoa. Mas um segundo texto, e talvez um pouco mais amplo, que Jesus trabalha a situação de reconciliação, é o texto de Mateus 18. Esse é o texto mais conhecido, mais famoso sobre reconciliação que Jesus trouxe. Mateus 18, no verso 15 até o 17, são 3 versos, Jesus diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e repreenda-o. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Nesse caso, o cristão é que sofreu ofensa. Aqui é uma situação diferente. Mateus 5 diz, se por acaso você está levando a oferta e lembrar que o seu irmão tem algo contra você, porque você fez algo para ele, deixa a sua oferta. Mas aqui não foi algo que você fez contra uma pessoa, mas foi algo que alguém fez contra você. Se o teu irmão pecar contra ti, ou seja, foi alguém que me feriu, alguém que me machucou, alguém que falou algo que não devia e trouxe feridas, alguém fez algo que me prejudicou, ou seja, é alguém do lado de fora que me prejudicou. O relacionamento foi desfeito, mas por outro lado, o aspecto mais significativo aqui, Jesus diz que a questão do rompimento de relações entre 2 cristãos, porque aqui nós estamos falando de 2 cristãos, se o teu irmão pecar contra ti, nós estamos falando de pessoas da mesma comunidade, da mesma fé, do mesmo ambiente, são cristãos. Nós temos um problema de relacionamento entre 2 cristãos. Isso não se limita apenas a eles. É do interesse da igreja inteira. E talvez seja necessário usar os recursos e o envolvimento de uma comunidade para que haja restauração. Mas vamos observar os detalhes desse texto. Primeiro, Jesus aí está trabalhando que você deve ir a sós ter com essa pessoa. Ou seja, não envolva terceiros. Aqui já é um puxão de orelha para nós. Porque a tendência que temos é, diante daquilo que o outro fez, é a gente fazer caras e bocas, e a gente fica bicudo, para que uma outra pessoa chegue e fale assim, oi, está tudo bem com você? Para você falar assim, ai, não está. Ai, por quê? Ai, você não sabe o que fulano me fez.
Essa é a tendência que temos. Você não sabe o que tal pessoa me fez. Ah, é? O que ele te fez? Aí você conta. Não é isso que Jesus está saindo dizendo aqui. Se o teu irmão pecar contra ti, vai falar mal do seu irmão para as outras pessoas. Se o teu irmão pecar contra ti, vai contar para os outros o que o seu irmão fez. Não, se o teu irmão pecar contra ti, vá ter com ele. Vai conversar com ele. A sós. Só você e ele. Ou seja, não envolva terceiros. Não fale para outras pessoas. Vá a sós ter com ele. Eu acho isso aconselhável também, e a gente precisa levar isso de forma literal. Ainda mais nos tempos de hoje. Porque a gente quer resolver muita coisa hoje através de mensagem de aplicativo. Jesus está dizendo assim: se o teu irmão pecar contra ti, manda um WhatsApp para ele. Não é para você mandar um WhatsApp. E um WhatsApp é até um perigo. Porque aquilo que você escreve, você não sabe como a outra pessoa do outro lado vai ler. Você escreveu com boa intenção, mas a pessoa que está ferida do outro lado, ela está lendo com outra intenção. É um perigo, irmãos. É um perigo. Ah, então eu não vou escrever, eu vou mandar um áudio. Então você manda um áudio e pede para a pessoa ouvir na velocidade 1. Porque você já fez um teste? Você já ouviu a mesma mensagem na velocidade 1, 1,5 e 2? Quanto maior a velocidade, a impressão que você tem é que a pessoa está mais brava. Eu já passei por situação assim, de ouvir um áudio, porque os meus áudios são tudo em velocidade 2. Tudo eu ouço em velocidade 2. Às vezes muita coisa que eu escuto em velocidade 2. E algumas coisas que eu tenho assistido ultimamente, eu já assisto na velocidade 2, porque se o vídeo tem 10 minutos, eu assisto em 5. É mais rápido e eu já aprendo ali tudo que eu preciso aprender em 5 minutos. Tá certo? Se eu tiver alguma dúvida, eu volto. Mas normalmente eu acelero as coisas. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Mas se você pega uma mensagem, é que graças a Deus eu falo rápido. Quando eu gravo um áudio no WhatsApp, eu gravo rápido, eu falo do jeito que eu estou falando aqui. Então, se a pessoa colocar em velocidade 2, ela não vai entender absolutamente nada. E eu louvo a Deus por isso. Então, ninguém coloca uma mensagem minha na velocidade 2, porque senão ela não entende nada. Ela vai falar: nossa, o pastor está falando em línguas, deixa eu voltar aqui para o Espírito Santo interpretar. Porque não dá para entender aquilo que eu falo por causa da velocidade. Mas existem irmãos que são mais devagar. Aí eles gravam devagar. Oi, pastor. Tudo bem, eu já coloco na velocidade 2, para ouvir o irmão em menos tempo. Né? Mas tome cuidado. Porque quando nós ouvimos, mudamos a velocidade, nós mudamos a interpretação. Às vezes a pessoa falou calma, mas como nós aceleramos o áudio, nós estamos achando que a pessoa está nervosa e brava. E não está. Então, a coisa mais acertada que Jesus traz aí é: vá ter com ele. Porque quando nós estamos frente a frente, é possível olhar nos olhos. É possível ler o corpo da outra pessoa, se ela está nervosa ou não, se ela está arrependida ou não, se ela está ciente ou não, consciente do que fez ou não. É preciso olhar nos olhos para saber exatamente se é verdade ou não é, se é mentira ou não é, se a pessoa gagueja ou não gagueja, se ela está... É mais fácil de ler, é necessário. Eu preciso ler a pessoa e a pessoa precisa me ler. Essa é a necessidade que temos. Jesus está certíssimo em dizer: se o teu irmão pecar contra você, vai conversar com ele, vai ter um tempo com ele, vai estar a sós com ele, para que ele possa te enxergar e você também enxergá-lo. Não mande mensagem, não mande e-mail, não queira resolver por meio de terceiros, não, vá você ter com ele. Isso é necessário. E nós precisamos mais do que nunca entender isso nos dias de hoje. E quando vamos estar com essa pessoa, é possível ler a linguagem corporal, o modo da pessoa falar, a expressão facial, as suas palavras, os seus sentimentos, tudo isso fica perceptível na conversa. O que um WhatsApp a gente não consegue. Vá ter com ele. Em segundo lugar, aí Jesus diz para nós irmos de maneira positiva. Você vai falar: mas o que há de positivo? Porque Jesus manda ir a sós com ele e repreenda-o. O que há de positivo em repreender? Em repreender, eu poderia dizer para você que não há nada positivo, mas o objetivo da repreensão é a positividade. Porque Jesus diz: vá a sós com ele e repreenda-o. Se ele ouvir, você ganhou. Qual é o objetivo? Ganhar o irmão.
Esse é o objetivo. Mas aí deixa eu fazer um parênteses aqui. Você só vai ter com seu irmão se você primeiro tiver perdoado no coração. Porque se você não perdoou no coração, não vai ter com seu irmão. Primeiro você perdoa, depois você vai reconciliar. Sabe por quê? Porque quando nós não perdoamos no coração, a gente vai no irmão e a gente vai com sangue nos olhos. A gente chega na pessoa para dizer assim, bom, eu vim aqui conversar com você, porque eu não sei se você percebeu, mas domingo passado, você fez isso e isso e isso, e você falou isso e pronto. Você coloca a pessoa contra a parede, dá de dedo na cara dela e você quer o quê? Que haja reconciliação assim? Jamais. Agora, quando você perdoou no coração, aí você vai conversar com a pessoa dizendo assim, olha meu irmão, eu vim aqui conversar com você, porque domingo passado, eu não sei se você percebeu, mas você falou isso e isso, nossa, eu saí tão machucado. E eu falei, bom, essa não é uma atitude dessa pessoa. Ele não age, eu nunca vi você agir assim, é por isso que eu vim conversar com você, porque eu não posso perder você, isso é importante para mim. E eu queria... Se por acaso eu entendi diferente, eu entendi errado, se por acaso, às vezes você fez sem querer, eu não sei o que está acontecendo, às vezes você não estava num bom dia, então, eu sei lá, eu precisava sentar e conversar com você e resolver isso, porque eu estou angustiado aqui, e eu queria tanto resolver essa situação. Você acha que ganhou ou não ganhou seu irmão? Ganhou. Porque você perdoou no coração. Quando a gente vai com raiva, com ira, quando a gente vai dono da razão, porque eu estou certo, ele é que está errado, ele fez coisa errada, ele aprontou, ele agiu, e a gente vai dar de dedo na cara da pessoa, a gente não ganha, a gente perde o irmão. O objetivo da conversa não é ver quem está certo ou quem está errado. O objetivo da conversa é ganhar a pessoa e não é disputar com a pessoa quem está certo e quem está errado. Jesus está aí, vá a sós com o seu irmão, ter com ele e repreenda-o, não com o objetivo de ganhar a conversa, mas você vai com o objetivo de ganhar o seu irmão. Ganhar o seu irmão. Então, vá a sós, vá ter com ele, mas vá com uma positividade. Primeiro resolva no seu coração, perdoe no seu coração, não vá com mágoa, não vá com ressentimento, não vá com ira, não vá com achismos, vá de coração perdoado e coração aberto, para conversar com a pessoa com o objetivo de ganhar essa pessoa, ganhar positividade. Uma terceira coisa que fica clara aí no texto, que Jesus, e muitas pessoas interpretam assim, que a gente tem que ir uma única vez conversar com a pessoa. Não está isso no texto. Jesus não diz vá a sós com ele uma única vez. Jesus diz vá a sós. Mas quantas vezes eu tenho que ir conversar com meu irmão? Às vezes uma vez já resolve, mas às vezes eu preciso ir uma segunda, às vezes eu preciso ir uma terceira, às vezes eu preciso ir uma quarta, a sós. Nem sempre a gente às vezes consegue resolver de primeira. Se resolveu de primeira, joia. Mas às vezes a gente precisa gastar um pouco mais de sola de sapato para conversar com essa pessoa. Então Jesus aqui, ele também trabalha, num terceiro momento desse texto, o objetivo de nós repetidamente fazermos isso, se necessário. Ir conversar com a pessoa de forma repetida. Se for necessário conversar mais de uma vez, eu vou conversar, mas eu vou insistir. E a pessoa precisa entender dessa minha insistência, que é para o bem. Eu quero me reconciliar e ter vida novamente com você. Esse é o objetivo. Jesus também trabalha nesse texto que por mais que você possa ir e conversar com a pessoa, mas esse ato falhou, foi rejeitado, então aí você precisa envolver a comunidade. Mas quem que eu tenho que envolver? Aí ele diz para você levar uma ou duas pessoas. Então quem que sabe da história? Eu sei da história. E quem mais? Essa uma ou duas pessoas. Quantas pessoas então sabem no máximo da história? 3. E qual é o objetivo de levar uma pessoa ou duas pessoas para conversar? Aí a gente pode entender que o objetivo é duplo. Quando eu levo uma outra pessoa como testemunha, ou posso até dizer triplo, Quando eu levo uma ou duas pessoas, elas podem se tornar testemunhas
da minha atitude. Eu estou buscando reconciliação, eu estou buscando a paz, eu estou buscando de novo ter contato com aquela pessoa. Então elas são testemunhas da atitude do meu coração e de como talvez aquela pessoa esteja ainda fechada e não quer se reconciliar. Então servem como testemunhas. Segunda coisa, essas pessoas, elas estão ali para abrir os olhos. Elas estão ali para aconselhar. Elas estão ali para mostrar para outra pessoa, e talvez até mesmo para mim, que existe uma outra vertente na história. Porque muitas vezes, quando nós estamos envolvidos em determinada situação, nós estamos tapados, os nossos olhos estão fixos apenas talvez num ponto de vista, e de repente quando tem mais uma outra pessoa ali, essas pessoas podem abrir a nossa visão para que a gente entenda, e pode também abrir a visão da outra pessoa, para que essa pessoa também entenda. Então não estão ali apenas como testemunhas de que agora está sendo promovido um acordo, ou uma volta a um relacionamento. Não, elas estão ali também para dizer, estamos aqui para orientar vocês naquilo que precisam. Nós estamos lá de fora, nós somos neutros aqui na história. Nós estamos aqui para puxar lado de ninguém, nós estamos aqui para apontar talvez os erros de ambos os lados. E me desculpe, às vezes existem erros dos dois lados. Às vezes eu vou receber casal, por exemplo, para conversar, eu não tenho ali o certo e a errada, ou a certa e o errado. Não, o que eu tenho na minha frente, eu sempre parto do princípio, eu tenho dois errados. Eu não tenho dois certos, eu tenho dois errados. Porque o casamento é feito de duas pessoas. E eu não tenho ali o certo, a santa. Olha, eu sou a santa e ele aqui é o vilão. Ou eu sou o santo e ela aqui que é a bruxa. Não, eu não tenho isso. Normalmente eu tenho na minha frente duas pessoas que estão sujeitas a erros. Mas eu do lado de fora consigo abrir talvez a mente, a visão de ambos para enxergar. Porque ele está fechado, não consegue enxergar o que ela está falando. E ela está fechada, não consegue enxergar o que ele está falando. E uma pessoa do lado de fora é capaz de abrir a visão para dizer, ei, pense comigo. Olha por este lado. Veja por este ângulo. Entenda desta maneira. Ou seja, essas pessoas não servem apenas como testemunhas oculares, e ali para dizer, houve uma tentativa, mas são pessoas que estão ali também, providencialmente, para dizer, olha, a história é outra, ou vocês não enxergaram que a história é outra, talvez estão ali para esclarecer, para trazer entendimento sobre o que aconteceu, e talvez persuadir, para que as pessoas sejam mudadas, sejam transformadas, e tenham ali a reconciliação. Mas quando eu olho para esse texto, no último momento ali, no último estágio, Jesus diz, olha, você foi a sós e não deu certo. Levou uma ou duas pessoas e não deu certo. O que você tem que fazer agora? Ele diz, leve para a igreja. E o que significa falar à igreja? Não significa pedir uma oportunidade no culto. Falar, pastor, eu gostaria de ter uma oportunidade e vir aqui à frente, pegar o microfone e falar, então, irmãos, eu estou aqui porque no dia tal, do mês tal, aconteceu isso e isso, e aí eu fui conversar com aquele irmão, e aquele irmão fez isso para mim, eu fui conversar com ele, ele não quis me ouvir, e eu levei o irmão tal, a irmã tal, e fomos lá conversar, ele não quis ouvir, então estou aqui, irmão, trazendo para que todos saibam o que este irmão fez para mim. Não é esse o objetivo. No nosso caso, de forma mais específica, levar a igreja seria trazer ao conhecimento do pastor ou do conselho, dizendo, olha, eu tentei. E talvez, como corpo pastoral, corpo de presbíteros, conselho da igreja, chamarmos as duas pessoas para dizer, meu irmão, vamos conversar e vamos tentar resolver. Trazer a igreja é trazer para a liderança. Agora, existem igrejas, óbvio, né? Não sei se ainda existe hoje igrejas congregacionais onde é exposto para todo mundo o que uma pessoa fez. Não é o nosso caso. Como igreja presbiteriana, o conselho é quem resolve, é quem trabalha nessa direção. Então traz ao pastor ou aos pastores, ao conselho da igreja, para que o corpo pastoral, para que o conselho possa sentar com as pessoas e dizer, agora nós vamos conversar e vamos tentar resolver a situação. Agora, repare,
Você pode ir a sós ter com essa pessoa, com o coração perdoado, livre. Eu vou conversar. E essa pessoa não querer reconciliar. Aí você leva uma ou duas testemunhas. Vamos conversar. E a pessoa não quer. Aí você traz para o conselho. E aí vem o conselho, se reúne e conversa com a pessoa. E a pessoa não quer. É por isso que eu digo, pode haver perdão. Mas em alguns casos, em algumas situações, infelizmente, não há reconciliação. Por quê? Porque o outro lado não quer. Aí vai fazer o quê? Não tem o que fazer. É o que Jesus diz. Nesse caso, se ela recusar ouvir, você recusou ouvir as testemunhas, recusou ouvir o conselho ou a liderança da igreja, o que você vai fazer? Você considera essa pessoa como uma pessoa gentia, uma pessoa publicana. Ou seja, não tem o que fazer. Deixe de lado. Não tem o que ser feito. Agora, eu termino essa mensagem falando para você o seguinte: quando eu olho para os dois textos, Mateus 5 e Mateus 18, a gente pode olhar para os dois textos e falar, existe uma diferença, mas existe uma semelhança. Qual é a diferença que existe entre eles? Mateus 5 diz, se o seu irmão tem alguma coisa contra você. E Mateus 18 diz, se o seu irmão pecar contra você. Essa é a diferença. Mateus 5, fui eu que fiz algo contra alguém. Mateus 18, foi alguém que fez algo contra mim. Viram a diferença? Mas nos dois textos existe uma semelhança. E qual é a semelhança? Vá. Se o seu irmão tem alguma coisa contra você, o que é que você tem que fazer? Está lá em maiúsculo. Vá. Você ficou sabendo. Eu fiz algo contra alguém. Então, vá lá resolver isso. Mateus 18. Foi alguém que fez algo contra mim. O que tem que fazer? Vá conversar com ele. Ou seja, mesmo se você fez, ou se outra pessoa fez, quem tem que tomar a iniciativa é você. Vá resolver. E sabe por que Jesus fala isso? Porque a gente espera que o outro venha. Ele que fez, então já que ele que fez, ele que venha conversar comigo. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo que se o seu irmão fez alguma coisa para você, vá lá conversar com ele. Vá lá conversar com ele. Fiquei sabendo que um irmão está chateado comigo porque eu fiz algo contra esse irmão. O que é? Então, vai lá ter com ele. A iniciativa é sua. E sabe por que é sua? Porque o outro lado está esperando você ir conversar. Ele não vai. Ou seja, é interessante, seria muito bom se ambos os lados tomassem a iniciativa para querer resolver e conversar. Mas um fica esperando pelo outro. Isso acontece num casamento. Há uma briga, uma discussão, aí fica um bicudo para o lado de cá e um bicudo para o lado de lá, e esperando que alguém dê o braço a torcer e venha conversar. Não, ele que me ofendeu, ele que venha conversar comigo. Não, ela que falou não sei o que lá, ela que venha conversar. Um fica esperando pelo outro. Aí fica bicudo, 1, 2, 3 dias, sei lá, não se conversa, aí se distrata cada vez mais. E se tivesse a iniciativa de um, pronto, tinha resolvido. Mas um fica esperando pelo outro, e não se resolve. Tem muita gente, muita situação assim dentro da igreja. Eu fico esperando que ele venha conversar comigo. Porque ele que tem que vir conversar. Não, porque... Não. Jesus em nenhum momento está dizendo, olha, se você ficou sabendo que algum irmão aí se ofendeu porque você fez alguma coisa, fica na sua e espera uma hora e esse irmão vai aparecer para conversar com você. Jesus não está dizendo aqui, se o seu irmão pecou contra você, fez algo contra você, fica na sua. E que ele venha um dia conversar com você. Não, Jesus não está dizendo em nenhum momento isso. Pelo contrário, ele está dizendo, tanto se você fez, quanto se outra pessoa fez, vá resolver essa situação. Não espere o outro vir. Vá primeiro. Resolva essa situação. Seja proativo, mas resolva essa situação. Eu acho, irmãos, que Jesus está sendo muito claro no seu texto aqui.
muito claro nos seus ensinamentos. Agora basta a gente colocar em prática. Eu saí um pouco da temática perdão, eu estou indo além. Porque além de perdoar, a gente precisa reconciliar. É um outro passo. É possível? É possível. Em todos os casos vai acontecer? Nem sempre. Algumas vezes nós vamos conseguir reconciliação. Alguns casos, infelizmente não. Tem muita gente que eu já me reconciliei nessa vida, mas tem muita gente que eu não consegui reconciliação. Tem muita gente que ouviu e que voltou atrás, ou que eu ouvi, voltei atrás e conversamos e reconciliamos, mas tem muita gente que não. E nesse mundo onde é muito mais fácil partir para outra igreja, é muito mais fácil ir para um divórcio, é muito mais fácil não olhar na cara dele, é muito mais fácil discutir, é muito mais fácil deixar de ser amigo, é só um clicar de botão ali no Instagram e no Facebook da vida, é só bloquear a pessoa no WhatsApp, é mais fácil. Mas Jesus não está dizendo para você bloquear, para você deixar de ser amigo, para você deixar de curtir, para você deixar... Não, Jesus está dizendo, vá ter com essa pessoa. Ah, mas ela não quer, ou não quis. Ok, mas pelo menos você fez. É melhor do que não fazer nada. Então Jesus está sendo claro em ambos os textos, em ambos os ensinamentos. E eu espero de coração que além de sermos perdoadores, a gente também busque se reconciliar com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nossa caminhada aqui, em nossa vida aqui, a sermos pessoas perdoadoras e também que busque reconciliação com seus irmãos. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Eu não sei, a gente ministra, mas a gente não sabe o que é que Deus trabalha no seu coração. O que é que Ele quer trabalhar no seu coração. Talvez você já perdoou, mas ainda não buscou reconciliar. Talvez é a hora de você fazer isso. De você buscar reconciliação com essa pessoa. De voltar a conversar. Talvez não serão melhores amigos novamente. Tão íntimos como eram. Mas pelo menos é possível ter reconciliação. Ainda mais quando a gente fala, queridos, num grupo, a ação entre irmãos. A coisa mais complicada que existe, para mim, é quando a gente percebe que irmãos não se dão. Né? Quando irmãos não se dão. Porque quando os irmãos se dão, eu sei que há bênção. Porque assim está na palavra. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, até a orla das suas vestes. É como o orvalho que desce do Monte Hermon. Quando os irmãos estão em união, diz o Salmo 133, a Bíblia diz que ali o Senhor determina a sua bênção. Então, ao contrário, quando não há união, não há bênção. Então, quando há união em casa, você percebe que é bênção. Mas quando não há união em casa... Então, uma das coisas mais complicadas é quando estamos numa igreja e as pessoas não se dão. É horrível isso. É muito ruim. É muito ruim. Então, a gente precisa buscar, consertar, reconciliar. Não vamos ser perfeitos, mas é possível a gente buscar isso na nossa vida. Então, busque. Busque. Haja dessa maneira. Ah, aqui na igreja eu me dou bem com todo mundo, pastor, graças a Deus. Mas em casa, então busque em casa. Ah, eu não converso com meu irmão, não converso com a minha irmã, não converso com a minha mãe, não converso com... Não, busque. Busque, para que a bênção também seja completa ali. Ah, eu já perdoei. Amém, que bom. Busque reconciliar. Ah, mas não vai ser a mesma coisa? Às vezes não. Mas é possível buscar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo e por essa noite. E por essa palavra. Estamos indo um pouquinho além do perdão.
Talvez alguns aqui já decidiram perdoar. O perdão é algo real. Não há mais dor, não há mais rancor, não há mais sangramento. A ferida foi cicatrizada, mas ainda não houve reconciliação. Isso pode ser aqui na igreja, isso pode ser em casa, na família, isso pode ser com um vizinho, uma vizinha, isso pode ser com um amigo lá do trabalho, um companheiro de trabalho. Não houve reconciliação, houve perdão, mas não nos consertamos, não nos conversamos mais, não estamos mais juntos. A palavra do Senhor hoje vai nessa direção. A palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração é para nos ensinar a darmos um passo além, a irmos além do perdão, a estendermos a mão, a buscarmos a pessoa, conversarmos com ela, quer a sós, se houver necessidade de uma ou duas testemunhas, quer leve o caso até mesmo para que um conselho da igreja intervenha, mas o objetivo é ganhar o irmão, não perder o irmão, ter o irmão de novo na comunhão. Esse é o objetivo. Então, Senhor, a minha oração é trabalhe o nosso coração, para que a gente vá além do perdão, para que a gente busque reconciliar com os nossos irmãos, com as pessoas, ó Deus, que nós já tivemos desavenças, e que, por mais que sejam coisas passadas, é possível ainda buscar algum tipo de restauro, algum tipo de restauração. Então seja com as nossas vidas. Obrigado por essa palavra. Minha oração para que o Teu Espírito trabalhe aquilo que precisa ser trabalhado nas nossas vidas, porque a palavra é clara, o ensinamento do Senhor é claro e objetivo, mas nós precisamos colocar esse ensinamento em prática. Então, trabalhe as nossas vidas naquilo que precisa ser trabalhado. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto. Ao sairmos daqui, leva-nos para as nossas casas em paz e em segurança. A cidade está em festa de carnaval, mas que nada, absolutamente nada, venha tirar a nossa paz, nos atrapalhar ou nos prejudicar no caminho de volta para casa. Que cheguemos em paz e em segurança e tenhamos, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença. Mais uma vez, oramos pelos jovens e adolescentes que estão em Maringá, no acampamento. Seja com a vida deles lá no Teen Street, e que o Senhor, que os levou em paz, também os traga em paz e em segurança na próxima terça para o nosso convívio, o convívio dos seus. E que lá eles sejam profundamente ministrados e abençoados pelo Senhor, e que ali haja encontro real e verdadeiro contigo naquele lugar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde você. Que o Senhor sorria para você e presenteie você. Que o Senhor olhe para você bem nos seus olhos e o faça prosperar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a vida dos irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Vão em paz. Uma semana abençoada em nome de Jesus.